Gostaste? Foi bonito. Parecia Gustavo Santos, caralho. Diário de um Mongólico está de volta! Antes de mais, um bom ano a todos. Eu sei que já estamos no fim de fevereiro, mas agora pronto, também já não há volta a dar. Já desejei. Ao longo de janeiro eu li algumas obras e hoje trouxe aqui para vos mostrar, para falar, para ler. Ler não, porque eu já li. E se tiverem algum interesse, estão aqui, recomendadas. Agora aqui. E porque este ano eu tenho vontade de ler ainda mais, sejam mangás de animes que eu vi e que entretanto apeteceu-me ir ler, seja de temáticas ou géneros que eu não estou habituado a ler, ou seja, recomendações que sim, tu que estás aí sentado no sofá ou na tua cadeira gaming ou no banco de trás do autocarro tenhas para me sugerir. E eu sinto que entrei num ritmo de leitura frenético e estou completamente capaz de ler exatamente o que está a passar neste momento no ecrã. Se não conseguiram ler, lamento informar-vos, precisam de ler mais, mas não se preocupem, é para isso que o patrocinador deste vídeo está presente, Momiji Books. A Momiji Books é uma livraria portuguesa independente online que se dedica à venda de mangás e light novels em inglês. Mas não se preocupem, porque se quiserem algo diretamente da terra do sol nascente e arredores, Momiji Books dispõe do serviço proxy, para vocês poderem enviar os vossos livros e merch diretamente do Japão, China e Coreia. E agora vou deixar toda esta informação ainda mais incrível. Porquê? Porque vocês podem usar o código MOMIJISENPAIS10 no vosso carrinho de compras e usufruir de 10% de desconto em todas as vossas compras. Os links para o site e Instagram vão estar na descrição. Qualquer dúvida que tenham, basta entrar em contacto com eles. E agora, antes de entrar na primeira obra, a sério, eu quero deixar só uma nota, porque ele ficou sentido. Apesar de eu pessoalmente enviar diariamente, sempre que eu estava a ler prints de 20th Century Boys e de constantemente lhe mamar na boca porque ele me recomendou a obra, ele não ficou satisfeito. Mas fica aqui, sim, foi o Tiago que me recomendou 20th Century Boys. E foi graças a ele também que eu descobri a primeira obra que vou trazer hoje, Dr. Stone. Ou para os mais próximos, Doutor Pedra, sim, ele, o Senku, o maior cientista da humanidade. Eu já tinha lido bastante de Dr. Stone antes do anime ter começado, mas acho que foi finalmente em 2022 quando eu vi o Deus dos Mares, Ryusui, que me deu uma vontade, despertou dentro de mim a vontade de ler Dr. Stone. E de que é que fala Dr. Stone? A humanidade foi petrificada e Senku, o nosso cientista protagonista, ficou durante 3700 anos consciente, até ao momento em que conseguiu finalmente reverter o processo. E agora vamos com ele embarcar na jornada para descobrir a origem desta petrificação. Munido do seu vasto conhecimento científico, Senku vai tentar restaurar a civilização, uma invenção de cada vez. E como podem ver pelos painéis que estão a passar no ecrã neste momento, a arte do Boichi é fenomenal, o nível de detalhe, as expressões das personagens. Dificilmente vocês vão ler Dr. Stone e não vão sentir que fazem parte desta grande aventura. Basta verem este Barba Branca, o Shanks e até o Barba Negra do One Piece para perceberem que o traço do Boichi, o traço deste menino, está noutro nível. Dr. Stone está ainda recheado de personagens carismáticos e memoráveis como o Chrome, o Tsukasa, a Kohaku e ainda o brilhante Gen. E sem esquecer ele, que faz parte de uma gama de personagens muito apreciada pelos japoneses, os velhos mais fodidos dos mangás. Kaseki, o nosso biscateiro de serviço com o seu martelo e a sua forja com os seus músculos super definidos, vai ajudar o Senku na sua missão de restaurar a humanidade. Dr. Stone é uma obra que vale a pena ler sem sombra de dúvida, tem um final incrível. Para algumas pessoas pode não ser assim tão bom, mas uma coisa é certa, não podem negar, Dr. Stone responde à questão: como é que se escreve uma boa aventura? Certamente em algum momento das vossas vidas já pensaram, e se eu pudesse voltar atrás no tempo? Haruka Hanamachi é A Distant Neighborhood, conta a história de Hiroshi, um homem de 48 anos que, numa viagem de negócios, entra no comboio errado e viaja até à sua terra natal, onde acaba por visitar o túmulo da sua mãe. Nisto, algo misterioso acontece e Hiroshi acaba por acordar e perceber que, sem perceber nada, e tudo está diferente, incluindo que neste momento ele está no corpo dele de 14 anos, mas mantém as suas memórias de 48. Ao longo de 16 capítulos, Jiro Taniguchi, o autor, leva-nos por uma viagem reflexiva. Reflexiva? Mas é reflexiva ou refletiva? Reflexiva, disse direito. Reflexiva. Ao longo de 16 capítulos de Jiro Taniguchi, o autor leva-nos por uma viagem reflexiva em que vamos questionar-nos sobre as nossas angústias, arrependimentos, se as nossas ações e decisões terão sido sempre as mais acertadas. Gostaste? Foi bonito. Parecia Gustavo Santos, caralho. Apesar de não me conseguir identificar
tanto com a personagem principal nas suas vivências. Gostei muito de ler A Distant Neighborhood, porque realmente conseguiu levar-me numa viagem introspectiva, e acho que é isso que faz com que esta obra seja especial, porque torna uma experiência única para cada pessoa que a vai ler. Janeiro trouxe-me uma primeira experiência em mangá. Eu sempre fui um bocadinho cético quanto ao estilo musical, porque pensei que nunca poderia aproveitar ao máximo, tirar 100% proveito da obra. E por recomendação não do André desta vez, mas do Pedro do GenkiCast, Blue Giant apareceu na minha vida para provar que eu estava errado. Olhem, se eu percebo alguma coisa de jazz, não. Se eu alguma vez toquei algum instrumento sem ser flauta no 5º ano, também não. Agora, se eu fiquei apaixonado por ver o Dai a tocar aquele saxofone como se não houvesse amanhã, o Idai toca-me esse saxofone ao ouvido todos os dias. Porque depois o Dai vem... Blue Giant conta a história de Dai e a descoberta de uma paixão pelo jazz, que fez com que desde o momento em que conseguiu ter o seu primeiro saxofone, todos os dias, faça chuva, neve ou um calor desgraçado, aqueles que vos deixem sopados em suor, que se passarem 8 horas debaixo do sol a soprar para dentro um saxofone, ele tocou todos os dias, à beira do rio, debaixo de um túnel, dentro de uma bomba de gasolina. Dai nunca parou de tocar e sempre com um objetivo em mente: ser o melhor músico de jazz do mundo. Ao longo do mangá vão conhecer várias personagens, sejam elas professores, produtores musicais ou mesmo outros músicos, que nunca vão ficar indiferentes à música, à energia contagiante de Dai. E eu não estou a brincar quando eu vos digo que a arte de Blue Giant é fenomenal. A composição de muitos painéis vão-vos deixar com a sensação de que conseguem ouvir perfeitamente aquilo que está a ser tocado. Ainda que nem sempre fique claro qual é que é a música que eles estão a tocar, como se eu realmente também percebesse alguma coisa de jazz. O que por um lado é porreiro porque podem ter uma banda sonora de fundo enquanto estão a ler Blue Giant, mas por outro lado acaba por anular aquilo tudo que eu estava a dizer de poderem ouvir os painéis. Nada disto realmente importa, o que importa é que vocês em casa têm que ler Blue Giant. Deem uma oportunidade, vale a pena, não se vão arrepender. 2 alpinistas, Asai e Ishikura, acabam presos numa tempestade de neve após um deles ter um acidente. E para que não possa ser um peso morto, Ishikura pede a Asai que continue a viagem, que se salve, mas antes confessa ao amigo que no passado já matou alguém. Tenso. Isto é Confession. Asai acaba por descobrir uma cabana onde os dois se podem abrigar enquanto esperam por ajuda, mas entre os dois agora existe um segredo. E é aqui que Confession, um thriller psicológico, começa. Olha, eu achei bastante interessante a premissa de Confession. Eu fiz logo uma associação à obra do Stephen King, ao Misery, e fiquei ainda mais curioso quando descobri que o autor é nada mais nada menos ele, que pertence ao panteão eterno do Japão, do mangá, Nobuyuki Fukumoto, o autor de Kaiji. O problema de Confession para mim, se calhar, foi esse. Parece que não houve tempo suficiente, em 11 capítulos. Era pouco. Era pouco para tornar a obra em algo que poderia ser muito melhor, mais trabalhada a nível psicológico, com toda a interação dos dois dentro daquele espaço, a cabana. Ainda assim, foi uma leitura muito boa, deu para sentir tensão em alguns momentos, realmente tensão, e acabou com um final surpreendente. Recomendo a leitura, leiam Confession. Bros! Já leram Jojo? Vocês estão a par da obra Jojo's Bizarre Adventure? Muitos conhecem Jojo pelo anime, pelos memes, pelas músicas marcantes que ficam ali cravadas no nosso cérebro, como a música do Giorno. Mas Jojo teve uma origem. Atualmente Jojo é constituído por 8 partes diferentes, cada uma tem a sua história isolada, mas que ao mesmo tempo pode fazer parte de algo maior. E é estranho voltar às origens de Jojo, onde não havia as tão famosas stunts. Na parte 1 de Jojo Phantom Blood, acompanhamos a história de Jonathan Joestar, o primeiro integrante da família que dá o mote à obra. Olhem, o Jonathan imaginem, é um tronco autêntico. Tanto fisicamente, porque ele é todo bombado, e já vamos lá. Lá dentro, na cabeça dele, ele parece que não tem nada. Parece que tem... estão lá com pedrinhas, a tentar fazer faísca, a ver se pega alguma coisa. Sound come, light not come. So, drop those. E um certo dia, na sua adolescência, chega para ser adotado na sua família Dio Brando, a pior pessoa que ele podia conhecer na sua vida. Bizarrias para aqui, bizarrias para ali, uma máscara de pedra que torna pessoas em vampiros. Jojo é isto. Às vezes é isto, às vezes é outras coisas. Mas se Dio é a pior personagem que Jonathan podia conhecer, Speedwagon é a nossa eterna waifu, pelo menos nas primeiras partes de Jojo, onde ele aparece. Speedwagon vai então acompanhar Jonathan na aventura bizarra de derrotar Dio e todos os vampiros que vão aparecer do nada. Vampiros bombados. Já viram vampiros bombados? Nesta primeira parte de Jojo somos apresentados a um conceito chamado Hamon, que para os japoneses é a energia do sol, para os espanhóis é só presunto.
Um conceito que viria a ser inútil após as 2 primeiras partes da história. Olhem, eu não sei qual é que é o problema do Araki, que é o autor, com gajos bombados a fazerem poses estranhas. Porque Jojo é isto. Jojo é vampiros, stunts, gajos bombados a fazer poses estranhas. Se eu gosto, sou louco. Eu sou louco por Jojo. Se é a minha parte preferida de Jojo, não, é a que eu menos gosto. Mas é incrível termos o comparativo de ver o anime e ler, porque a arte do Araki é absurda. Uma coisa do outro mundo. O gajo consegue te prender com gajos bombados a fazer poses. É isso. É Jojo. Ainda assim, recomendo muito lerem se quiserem entrar no universo, se quiserem não esperar mais 5 anos pela próxima parte do anime. Mas Araki, se estás a ver este vídeo neste momento, há uma coisa que eu nunca te vou perdoar. Nunca. Vai ficar para sempre marcado uma moça no meu cérebro. É aquele momento em que o Dio pega no cão do Jonathan e... Portanto é isto. Se gostaram de alguma destas obras, digam nos comentários eu gostei de alguma destas obras. Não me digam é qual. Fica entre nós, um segredo telepático só. Deixem um like, subscrevam o canal, ativem as notificações, essas coisas todas, vocês já sabem. Eu não tenho que estar sempre a explicar também, percebem? Temos que começar a criar este elo de vocês são autodidatas comigo. Ok? Ok. Sigam no Instagram a mim, a Raquel, ao Tiago, a conta do canal. Pronto, é isso. Até para o mês que vem. Falamos em março, sobre fevereiro. Estranho, mas é assim que vai funcionar. Diário do Mongólico. E terminou.